O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão questiona o Senhor. E o questionamento dele é: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Perceba, o questionamento aqui de Gideão é um questionamento humano, que nós fazemos. Porque ele está dizendo o seguinte: poxa, o Senhor está dizendo que é comigo, me chamou de valoroso, disse que o Senhor é comigo, então por que esse mal está vindo sobre mim e sobre o povo? Por que esse mal está atingindo o povo? Isso aqui é um questionamento humano que nós fazemos ao Senhor. Pô, Senhor, o Senhor disse que está comigo, eu estou passando esse deserto? O Senhor disse que está comigo e eu estou perdendo gente? Um monte de gente está morrendo? O Senhor disse que é comigo, eu estou passando pelo vale? O Senhor disse que é comigo e, sabe, estou passando por esse processo de separação, de crise, de problema espiritual, problema com o filho. O Senhor disse que é comigo e os filhos estão nas drogas. O Senhor disse que é comigo e o marido não para de beber, está com a cara enchendo de cachaça. Como assim o senhor diz que é comigo e não intervém nessa situação, não age no meio dessa situação? O questionamento aqui de Gideão é um questionamento humano, que todos nós fazemos, o que é absolutamente natural. Que se Deus diz que é conosco, a gente quer ver o agir dele. A gente quer ver ele nos livrar desse processo de dor. Nós fazemos a mesma pergunta. Por que a gente faz a mesma pergunta? Porque a gente não entende o propósito. Da mesma forma, Gideão. Ele questiona o Senhor porque ele não entende o propósito. A mesma pergunta que Gideão faz, nós fazemos também. É um questionamento. Só que Gideão não está conseguindo perceber que se não fosse essa crise, ele não estava malhando trigo no lagar. Se não tivesse malhando trigo no lagar, o anjo não aparecia embaixo do carvalho. Se o anjo não aparece embaixo do carvalho, o anjo não se revelava para Gideão. Se o anjo não se revelasse para Gideão, Gideão não entenderia qual era a missão dele. Se Gideão não entendesse qual era a missão dele, Israel ia continuar escravo nas mãos dos medianitas. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou dizendo o seguinte, que se não fosse a crise, o anjo não aparecia. Ele está questionando, está reclamando que não está entendendo. Mas ele não está percebendo que ele não está jogando palavra ao vento. Gideão não está falando com o subconsciente dele. O Gideão está falando com o anjo do Senhor. Ele não está percebendo que esse processo está fazendo Deus se revelar para ele. Deus está falando com ele, mediante os próprios questionamentos que ele teve. Porque ele disse: o Senhor está dizendo que foi conosco. Poxa, e nós crescemos ouvindo, eu ouvi dos meus pais, que o Senhor fez Israel subir do Egito. Olha que dado interessante que ele está dando. Gideão está dando um dado aqui para a gente, em Juízes capítulo 6, que ele ouviu as histórias do pai, que Israel havia sido livrado do Egito pelo Deus de Israel. Então, eu posso afirmar com base bíblica que Gideão não viu os sinais que o povo de Israel dentro do Egito viu. O que Gideão viu aqui é sofrimento, é perseguição, é escassez. Israel aqui está debaixo do domínio dos medianitas. Ele não conheceu o Deus que abre o mar, ele não conheceu o Deus que fecha o mar. E como resposta disso, ele fala na própria oração. E ele diz: o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito todas essas maravilhas? Os nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Ou seja, ele está contando algo que o pai dele passou para ele. Ele não conhece Deus de verdade. Ele não experimentou Deus de perto. Ele não tem experiência profunda com Deus. Só que ele está questionando. E ele ainda não percebeu que os questionamentos dele não estão sendo jogados ao vento. Tem anjo ali debaixo do carvalho falando com ele. Deus está marcando Gideão nessa experiência. Ele está sendo marcado por uma profundidade muito grande. Porque Deus está querendo mostrar para Gideão que o mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que falou com Isaac, o mesmo Deus que falou com Jacó, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que falou com todos esses homens, também estava falando com ele naquele exato momento. Por isso que Jó, ele diz lá nos últimos capítulos dele, que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Aí você passa a entender
que um dos motivos de tudo isso acontecer é para que a vida dele fosse marcada por um propósito. Eu tenho certeza que essa crise marcou o coração de muitos israelitas. Só que além de Deus falar com muitos aqui, nesse período onde a Bíblia não fala de todo mundo, a Bíblia aqui no caso vai falar de Gideão. Eu sei que muitos foram marcados por uma experiência, mas Gideão especificamente está sendo marcado de uma forma diferente. Ele está vendo o Senhor de uma forma como ele nunca viu. Ele está experimentando Deus de uma forma como ele nunca experimentou. Talvez você está fazendo esses questionamentos com Deus e está dizendo: Senhor, eu não estou entendendo por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que tanto deserto, por que tanta crise. Mas você já parou para perceber? Você nunca ficou com o teu coração tão sensível como está agora para Deus. Você nunca parou para ouvir a palavra como você tem ouvido. Você nunca parou para ouvir as coisas de Deus como você tem parado para ouvir. Você nunca parou para orar como deveria orar. Nunca parou para ler a Bíblia como deveria ler. Nunca parou para se atentar às coisas espirituais. Por quê? Porque essa crise está marcando você para que você conheça Deus de perto. O Deus que se revela embaixo do carvalho, mostrando o seu propósito e a missão que ele tem sobre a sua vida. Existem desertos que você está passando que o motivo dele é o Senhor marcar a sua vida e te levar até o propósito. Deus quer ter um diálogo com você mais profundo. Deus quer te levar num nível mais profundo. Deus quer fazer com que coisas maiores sejam estabelecidas através da sua própria vida. Se não fosse a crise, o anjo não aparecia. Se não fosse a escassez, Gideão não viu o anjo. Tem coisas que Deus está permitindo você passar para que você enxergue o anjo do Senhor na sua vida. Para que você veja o anjo na sua sala, para que você veja o anjo no seu quarto, para que você durma e acorda com Deus, para que você todos os dias levante e perceba palpavelmente a presença de Deus dentro da sua casa, presente na sua vida.